Olá, está no ar o Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade. E você que está aí em casa, já sentiu em algum momento da sua vida uma dorzinha incômoda na coluna? Pois é, pois saiba você que a dor na coluna, ela é responsável por 90% da busca das pessoas por ajuda médica. Ou seja, cerca de 90% das pessoas, em algum momento da sua vida, vão sentir algum tipo de dor nas costas. É por isso que o Rede de Olhares vai discutir esse tema hoje aqui no estúdio. Nós vamos perguntar por que as pessoas sentem dores nas costas? Qual é o tipo de tratamento mais adequado? Existe como prevenir esse tipo de doença? E para responder essas questões, nós temos aqui no estúdio diversos convidados, entre eles alunos do curso de Educação Física e também alunos do curso de Fisioterapia aqui da Universidade de Caxias do Sul. E temos ainda como convidados a doutora Ana Paula Tedesco, que é ortopedista. Tudo bem com a senhora, doutora? Bem, você. Temos o Luiz Gonzaga de Moura Júnior, que é professor de Fisioterapia aqui da Universidade de Caxias do Sul. O Ricardo Reck, que é professor de Educação Física da UX. E também o Samuel Montemeso, que é quiropraxista. Tem também a Aline Cristina de Almeida, que é fisioterapeuta, que vai nos ajudar aqui na questão de alguns exercícios, na questão da postura. Certo, Aline? Tudo bem contigo? Tudo bem. Mas antes de entrar propriamente no assunto, nós vamos falar da interatividade. Você que está em casa pode nos acompanhar. Tem uma série de canais para você entrar em contato conosco. Pode ser através do telefone ou através do Twitter, também através do Facebook e pelo velho e bom telefone, né, que é o 54-3218-2194. Então, através desses canais, você pode entrar em contato conosco. Mas, para introduzir esse programa, nós vamos chamar um material que nós fizemos nas ruas, ouvindo as pessoas sobre essa questão dos males da coluna. O senhor tem dor na coluna? Tenho. Nem me fala em coluna. Sim, Não. às vezes pode. Não, dor na coluna não, esporadicamente, por cansaço. Dor nas costas? Puta, de montão. De montão, mas o que a gente vai fazer? Tenho dores que eu me lembro faz uns 30 anos, eu acho. Tenho dor por tudo nessa idade, com 77 anos. Começou assim, de uma hora para outra começou a doer. Eu trabalhei muito na lavoura, né? Daí por isso que eu acho que é isso aí. Eu sinto ardume na coluna e tenho dificuldade até para caminhar. Eu sempre trabalho, né? Serviço pesado. Estou morando na colônia, não tem como não forcejar, né? Às vezes, se eu ficar muito tempo de pé, dói bastante. Ah, dói um dia, dói outro, você toma um relaxante, vai indo, né? Precisa trabalhar, tu não previne, né? Quando tu não aguenta mais, tu vai atrás. Tá certo. Como diz a pesquisa, né? Em algum momento da vida, as pessoas vão sentir dor nas costas, né? Eu quero perguntar para a doutora Ana Paula. A dor nas costas significa, está ligada diretamente ao problema de coluna ou não? A maioria das pessoas que queixam de dor nas costas, sim, a origem é na coluna vertebral, mas é importantíssimo que sempre que uma pessoa tenha alguma dor que seja mantida, que não alivie com medidas mais simples, que seja duradoura por alguns dias, que ela procure elucidar qual é a causa dessa dor, porque nem toda dor nas costas provém da coluna vertebral. A gente pode ter dores nas costas por problemas pulmonares, por problemas do esôfago, por problemas cardíacos, por problemas da própria artéria aorta, aneurismas podem ser responsáveis por dores nas costas. Então é importante saber com o que a gente está lidando. O que identifica o problema de coluna? Que tipo de dor? Podem ter vários tipos de dores localizadas, dores irradiadas. Então, o que a quiropraxia procura mais é avaliar, claro, junto com o grupo, com o médico, com o fisioterapeuta, a gente avalia, localiza a causa da dor também. Se for uma dor em função de um desalinhamento da articulação, que vai fazer compressão em cima do nervo, que é o que a quiropraxia vai tratar, a gente vai ali e corrige esse desalinhamento. O professor Luiz Gonzaga, foi citada aqui a questão da fisioterapia. Em que momento que a fisioterapia contribui na questão da quiropraxia? A primeira questão, quando se vai tratar a dor lombar, é se identificar o real motivo da causa da dor. Então, para entender um pouco melhor, a quiropraxia, ela vai trabalhar no alinhamento da articulação. A fisioterapia vai trabalhar no fortalecimento muscular
para manter esse alinhamento. Porque se a musculatura não estiver forte, o sistema de proteção articular não é eficiente para proteger essa coluna de um novo episódio de dor dali a 1 mês, 2 meses. Teve problema de coluna? Na verdade já? não tem idade, é problema de coluna, na verdade. Em pessoas mais jovens, normalmente leva a um problema de enxaqueca, muitas vezes, até dores lombar por ficar muito tempo sentado estudando. Então tem vários episódios de dores em jovens. Se eu ficar muito tempo numa fila, 1h30 numa fila, e começar a me encostar na parede e tal, ficar numa postura meio complicada, isso pode me trazer dor e problema de coluna? Com certeza, pode sim, porque tu tá numa manutenção de uma postura por muito tempo, né? E se tu não tem um preparo da tua musculatura para manter essa posição, vai começar a fadigar a musculatura, vai cansar e toda essa sobrecarga vai ir nas articulações da coluna. Professor Ricardo, essa questão do fortalecimento da musculatura, ela tem a ver com a educação física, né? Com o exercício físico antes da dor aparecer. A educação física ela pode atuar antes, né, nas pessoas saudáveis, fortalecendo, fazendo com que as pessoas se mantenham fisicamente ativas, ou depois também que as pessoas passaram pelo médico, pelo fisioterapeuta, pelo quiropraxista, elas vão parar numa academia de musculação ou numa piscina, né, procurando uma outra atividade para manter essa musculatura fortalecida, fisicamente ativa. Né? O que as pessoas mais apresentam assim como dor frequente? O mais comum é a dor na lombar, principalmente em decorrência de hérnias de disco. A hérnia de disco, não sei quem poderia responder aqui. Só resolve com cirurgia ou tem outro tipo de tratamento? Não, absolutamente. Nem todas, aliás, a maioria das hérnias discais não são cirúrgicas. Isso depende muito do grau de acometimento que essa hérnia vai acarretar nos nervos. O lugar mais comum de hérnias discais é na coluna lombar. E o lugar mais comum dentro da coluna lombar é entre a quinta vértebra lombar e o sacro. Esse aqui é o sacro, aqui é o sacro. E geralmente o que acontece? Essa hérnia ela é cuspida para fora do seu lugar e começa a apertar essa raiz nervosa aqui, por exemplo, que vai para o membro inferior esquerdo do paciente, e isso é diferente de lombalgia. Lombalgia, o paciente vem queixando de dor nas costas. Quem tem hérnia de disco fala, dói as costas e dói a minha perna, muito, é uma dor muito forte. E junto, geralmente, o paciente fala, olha, eu também tenho um pequeno informigamento no meu pé. E quando a gente vai examinar o paciente, a gente tem um quadro característico de hérnia de disco. O que a quiropraxia tem para oferecer aqui no tratamento? Que a gente tem um equilíbrio em cima da coluna, as articulações estão soltas, todo o peso do teu corpo, a princípio da cabeça, ele é equilibrado em cima da coluna. Quando tu tem um desalinhamento na articulação, é como se tu perdesse a geometria da tua coluna, é biomecânica. Tu começa a fazer o quê? Largar mais pressão de um lado da articulação do que o outro. Então, como o disco ele tem um núcleo pulposo, na verdade, que é o que extravasa ali, que faz compressão no nervo, tu começa com o tempo, 1 ano, 5, 10 anos, dando cada vez mais pressão mais de um lado do que o outro, tu perde esse equilíbrio, começa a empurrar aquele núcleo para fora. O que a quiropraxia vai fazer? Mesma coisa, a gente vai fazer um ajuste para reequilibrar a articulação aqui. Aline, vamos supor que tu receba um paciente com esse sintoma aí, que já está com dor, que está com problema de hérnia de disco. Que tipo de exercício tu recomendaria? Então, primeiramente, a gente precisa avaliar exatamente qual o grau de lesão que o paciente está apresentando, mas falando como se fosse com objetivo de prevenção, né, de lesão. Um dos fatores mais importantes que a gente tem que cuidar é a postura para dormir, né? Então, no caso, quando a pessoa dorme de barriga para cima, o ideal é ela estar com o travesseiro na altura da cabeça mais fino, para ela não ficar com a cabeça muito levantada, fazendo um desalinhamento na região cervical, afetando a questão da respiração. A pessoa geralmente tem dificuldade para respirar, começa com os roncos, apneias, né? O ideal também é a gente colocar um travesseirinho fininho embaixo dos joelhos. Vou simular aqui com o colchonete. Para que esse travesseirinho? Se a gente deixa sem o travesseiro, a perna vai ficar muito estendida, vai forçar a região da lombar e com o tempo pode favorecer os desalinhamentos e a dor, né? Então, sempre o travesseirinho embaixo dos joelhos, a gente consegue neutralizar a região da lombar e a pessoa vai ter uma prevenção maior da sua coluna. Quando ela deita de lado,
né? Então, a mesma coisa, um travesseirinho no meio dos joelhos, porque a gente precisa neutralizar a região da lombar e do quadril. Se ela fica sem o travesseiro, a perna que está por cima tende a cair em direção à cama. Quando ela vai ver, ela está dormindo toda torta, né? E essa força que o quadril faz, que o peso da perna faz, vai fazendo torções na região da lombar, né, aumentando as compressões e irradiando dor para a perna. Então, um travesseirinho no meio das pernas. O travesseiro tem que estar com uma altura que ocupe espaço entre o ombro né, e a orelha. Não pode ser nem muito fino, que ela fica com a cabeça muito baixa, né, que quase caia. Você vê que tem todo o desalinhamento na coluna cervical. E nem muito alto, que ela fique com a cabeça muito erguida, né? Então, esses cuidados são básicos em termos de postura para dormir, né? Alguns alongamentos bem importantes que a pessoa pode fazer em casa, pode ficar de barriga para cima. A gente orienta bastante aqueles de puxar a perna em direção ao peito, pode puxar uma só. Essa outra, de preferência, fica apoiada no chão para ela alongar a parte de trás da coluna, né? Mantém pelo menos 30 segundos de alongamento, daí troca a perna, faz tranquila, puxando devagar. Depois puxa as duas pernas juntas, abraça em direção ao peito, tudo com o objetivo de manter um alinhamento na musculatura, relaxar as articulações, né, evitando as dores. Essa pressão nas vértebras, ela pode causar outro tipo de dor também, né? Dor de cabeça, por exemplo. A princípio, não. A maioria das coisas que se incrimina a coluna cervical para dor de cabeça não é verdade. Não. São raras as causas. A pessoa, às vezes, é comum a gente ouvir, né? Eu tô com dor de cabeça, pode ser coluna. A gente tem quadros, muitas vezes, de neurites por conta dessas terminações nervosas que saem da coluna cervical e vão para a cabeça, que passam através de musculatura que fica muito contraturada, muito encurtada, por exemplo, e pode dar dor na cabeça. Eu gostaria de complementar em relação ao surgimento da hérnia discal, que hoje em dia se sabe que a partir dos 20 anos de idade a gente já perde a hidratação do disco vertebral. E a partir daí ele vai ficando cada vez mais rígido e perdendo a sua capacidade de ser um bom amortecedor. E a outra coisa que tem se descoberto é que existem alterações intrínsecas do disco em relação à formação das proteínas. E isso às vezes corre na família. Então, às vezes, a gente tem famílias em que vários integrantes já tiveram problemas discais. Nós fomos às ruas, né, para saber o que o pessoal está falando sobre tratamentos. E o senhor nunca procurou tratamento? Eu já fiz alguma vez, mas pouco adiantou. Vivo sempre no médico por causa disso aí. Eu tomo remédio só, Dorflex, coisa. E passa? Acalma, depois vem de novo. Eu deito. Se é frio, assim, um lençol térmico, aquecer as costas ou bolsa de água quente. Eu acho que o relaxamento, né, a tranquilidade é o mais importante. Muito esforço repetitivo, com certeza deve dar o problema nas costas, né? Mas no meu caso, minha profissão não é assim. Não exige isso, né? Então a gente está sempre mudando não fico sempre na mesma posição. Eu fiz fisioterapia daí por causa dessa coluna, também com o primeiro processo, tinha que fazer cirurgia, mas cirurgia tenho medo de fazer. É a idade, com 77 anos, o que tu quer? Esperar, tô no lucro já, né? Bom, o pessoal que está em casa, quiser nos acompanhar, tem os vários canais aí que nós oferecemos para entrar em contato conosco. Se tiver tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, está na tela aí, através do Twitter, através do Facebook e também através do telefone, que é o 54-3218-2194, que é o mais fácil de todos, eu acho, né, o telefone. Então, 3218-2194 é o telefone aqui da UX TV para você que está em casa, se quiser entrar em contato conosco. Tem uma telespectadora nossa, a dona Lúcia, do Parque Oásis. Ela tem 44 anos, faz 10 anos que ela faz tratamento para a coluna e até agora não deu muito resultado. Ela diz que está surgindo agora caroços no cotovelo, no pulso, e ela está perguntando o que ela deve fazer para... Já fez fisioterapia também, né? Então ela está
pedindo uma orientação aí para os especialistas que estão aqui no estúdio. O importante é saber qual a causa, qual é a origem desta dor, né? Geralmente, pacientes adultos jovens, a causa é postural. E isso que o pessoal que foi entrevistado falou, fiz um tratamento e não deu sequência, isso é o que ocorre na maioria das pessoas e por isso que elas não melhoram. Acontece bastante, por isso que a gente procura sempre na primeira consulta, na avaliação, explicar muito bem para o paciente como é que funciona o tratamento. Porque, na verdade, não existe uma cura para aquilo ali, tu não vai curar, então tu vai equilibrar a articulação, reforçar para recuperar, tirar a inflamação, esse tipo de coisa. Mas não que a gente vai fazer um ajuste, 2 ou 3, e a pessoa vai ficar curada e nunca mais vai ter problema de coluna. E aí? Essa questão da sequência do tratamento, tu considera importante? A prevenção, o que tu considera mais importante para evitar uma dor nas costas ou um problema de coluna mais tarde? Como a doutora falou, dar sequência no tratamento é uma das coisas mais importantes para que haja um resultado positivo. Né? Então, no momento em que tu começa o tratamento, que possui dor nas costas ou alguma outra complicação e tu para o tratamento no meio do caminho, a tendência é que essas dores, elas voltem, né? Ou elas continuem. Seu nome? Bárbara. Bárbara. A doutora Ana Paula falou antes da questão do sobrepeso, né? Isso aí também é uma questão que complica, né? Para quem já tem uma certa tendência a ter problema de coluna. Isso, na verdade, manter um peso adequado, isso sempre, né? Tipo, toda a vida é importante, porque essa tensão, essa sobrecarga nos discos é maior quando você está acima do seu peso. O exercício errado, ele pode trazer problema também? E qual é o exercício certo, qual é o exercício errado? Depende da idade, depende do peso, como é que funciona? Na verdade, o alinhamento é muito importante. Quando a gente faz um exercício, a gente tem que pensar não só no que a gente está trabalhando, mas de uma maneira geral, em todas as articulações, e manter, por exemplo, relaxado, manter um bom posicionamento, para que o exercício seja feito de forma correta. Se os meus alunos estiverem me escutando, eles vão dizer que eu sempre falo na disciplina que não existe o exercício errado, tá? Existe o exercício que pode te prejudicar, né? Como a gente está falando em coluna, que é o exercício desalinhado, como a Bárbara colocou, e existe o exercício que não vai surtir nenhum efeito para aquele objetivo que tu tá buscando, né? Mas, sim, se nós pensarmos nessa questão de coluna, é muito importante tu manter, principalmente o alinhamento. Em academias de musculação, tu vê muito essas questões, né? Então, pessoas realizando determinado exercício com uma postura incorreta, né? Não é que aquele exercício seja errado, mas ele não vai ter ele não vai surtir um bom efeito e ele pode, sim, prejudicar essa pessoa, se ela, né, continuar fazendo esse exercício e principalmente se ela aumentar a sobrecarga externa que esse exercício de musculação te proporciona. O sedentarismo também é outro fator, né? Estávamos comentando aqui no show do intervalo essa questão, né, do sedentarismo ser um dos principais fatores de risco, né, para a questão das dores na coluna, das dores lombares, né? A questão, nós estávamos falando no intervalo, é a questão da ginástica laboral. Eu queria, antes de entrar nessa questão, acho que o Samuel e a doutora Ana Paula podiam falar melhor. A questão do prejuízo que o trabalhador sofre, em consequência a empresa também, né, por ter problemas de coluna, e aí entrar no benefício e tal. Isso ocorre muito, é muito frequente? A gente vê frequentemente pessoas que precisam se ausentar do seu trabalho por causa de dor. Né? E é uma iniciativa muito boa as empresas monitorarem isso, monitorarem e quererem o bem-estar, né, do seu colaborador. Então, isso no que tange à nutrição, né, a manter um peso adequado, o fornecimento de uma alimentação, no caso, se a pessoa come na empresa, e também de proporcionar, já sabedores de que determinada função é mais acometida de determinado mal, de determinada dor, já favorecer a que o trabalhador tenha acesso a uma ginástica específica. A gente consegue perceber nos estudos aí que a única coisa que afasta mais o profissional do trabalho dele, mais que a lombalgia, que a dor nas costas mesmo, é o resfriado. Para a gente falar de dor lombar, entender que dor lombar é multifatorial. Tá? Então, de repente, o professor Ricardo consegue fazer todo o ajuste de um posto de trabalho para um profissional, o posto de trabalho fica perfeito, a postura dele fica perfeita, mas ele continua sendo sedentário e obeso. Não vai ter muita influência
arrumar o ambiente laboral dele se ele não modificar os hábitos de vida dele. Quer dizer, eu acho bastante importante, porque muitas pessoas não se dão conta de que uma má postura futuramente vai causar tantos problemas na coluna. E aquele atleta de fim de semana, ele poderá ter uma dor lombar ou não? Aquele que só corre no fim de semana, só anda de bicicleta de fim de semana? Dependente, né? Como o professor falou, se for um exercício praticado inadequadamente, ele pode chegar a desenvolver, sim, uma dor na coluna. A questão do dormir de bruços, isso é recomendável? Não, né? Dormir de bruço, na verdade, não é muito recomendado, né? Por mais que a pessoa coloque um apoio de um travesseiro, uma almofada no abdômen para neutralizar um pouco a lombar, acaba fazendo muita rotação cervical, né? Então, aumenta as chances de ter desalinhamentos de cervical, tonturas, aumento de pressão arterial logo que levanta. Então, se puder evitar a postura de bruços, é bem importante. A questão da reorganização ou da organização do posto de trabalho, como é que funciona isso? O profissional habilitado para fazer isso é o ergonomista, né? E nós temos muito poucos ergonomistas no nosso país, principalmente, né? Então, porque a parte de ergonomia não diz só respeito ao posto de trabalho, diz respeito a toda a organização do trabalho, né? A rotina, a questão de ruídos e temperatura, enfim, não é só ajustar a mesinha e o computador do cara, a altura do computador dele. Uma das primeiras orientações que a gente passa para quem trabalha em escritório, principalmente, é cuidar a posição da cadeira, né? No caso, essa cadeira, se fosse para mim, estaria totalmente inadequada. Eu não alcanço os pés no chão, ele fica, né, sobrando, a gente acaba tendo muito cansaço e acaba escorregando no final do dia por causa da postura. Quem trabalha o computador, o ideal seria que o monitor estivesse com o olhar na metade da tela, então teria que elevar um pouquinho aqui para mim. O apoio do antebraço é muito importante. Muitos trabalhadores de escritório têm LER, DORT, né? Principalmente ombro, cotovelo, punho, síndrome de túnel do carpo, porque eles ficam tensionando muito tempo a mão para segurar o mouse e manipular. Então, tem os apoios de antebraço, que fica com o punho um pouquinho livre, evita um pouco essa sobrecarga de punho e também da cervical. Tu ficar muito tempo segurando o braço para manipular o mouse, tu acaba tensionando os ombros e aumentando compressões cervicais. Para nós encerrar aqui, o que fica, né, de recomendação, de sugestão para o pessoal se prevenir, para evitar a chegada ao médico, para evitar uma cirurgia? Podemos começar com a doutora, para dar preferência para as duas. Se eu pudesse dizer, eu acho que pela minha experiência também no consultório e por tudo que a gente tem lido, a coisa mais importante é ter um peso adequado e não ser sedentário. Fazer uma atividade física regrada, no mínimo 3 vezes na semana. Mantenha-se flexível e mantenha o cuidado com a sua postura. Isso aí. Agradecer a todos vocês, muito obrigado. A Aline, os alunos aqui dos cursos de fisioterapia e educação física. Muito obrigado a vocês, obrigado a você que está em casa. E nós voltamos numa outra oportunidade. Até lá.